Bem, então nesse vídeo eu vou mostrar aqui como que a gente pode estar montando esse sistema aqui de autoprobe na sua CNC, certo? Desde que ela tenha um Arduino, né? E trabalhe com GRBL. Eu vou estar mostrando desde a parte elétrica até a parte mecânica aqui como fazer todo esse esquema. Bem, vocês podem ver aqui que eu retirei o sistema da minha CNC, né? Ele ficava aqui. Se você não viu o vídeo passado vai ficar bem confuso, mas eu removi o sistema para demonstrar do zero. Mas repara uma coisa, na minha CNC ela tem esse chanfrado aqui que é para a parte do braço entrar. Na sua não precisa ter, ele vai ficar para fora, mas na minha aqui, né, no caso, tem a casinha dela aqui, digamos assim, né? Uma coisa que a sua CNC tem que ter, que eu já avisei no outro vídeo, que é tem que ter chave de fim de curso. Se não tiver chave de fim de curso no Z, não funciona, certo? Bem, então eu separei aqui um vídeo, né? Eu separei um vídeo aqui da montagem desse sistema aqui, né? Ele é bem mais complexo do que você imagina. Tem muitas peças envolvidas aqui e eu vou estar demonstrando aqui no vídeo aqui a montagem de todas as peças. Em primeiro lugar, tem um arquivo aí na descrição do vídeo com o nome de todas as peças, tá? O tamanho dos parafusos, o rolamento. Bem, então nesse vídeo aqui a gente tem o processo de montagem todo das peças, né? No meu eixo Z. Assim, a gente pode considerar o meu eixo Z, né, que é para um eixo Z genérico. Então na sua aí você vai ter que adaptar para conseguir acoplar essa peça aqui, né? Então vamos lá, vou dar o play aqui no vídeo, vou pausar várias vezes para explicar, né? Então a gente aqui já pode ver que a gente trabalha com dois rolamentos. Esses dois rolamentos são o rolamento 6200. Hein? Eu comprei ele em loja de bicicletaria, né? Eu escolhi ele porque eu creio que vai ser o mais fácil de se achar, certo? Uma outra peça que é difícil de encontrar, mas eu coloquei um arquivo mais genérico aí, que é essa peça aqui, ó. Isso aqui é um ímã, tá? Um ímã de neodímio, hein? Vai estar escrito o tamanho dele ali na imagem, né? Mas se você não tiver um ímã igual a esse, o ideal é você ter um igual a esse, né? Mas se não tiver, que vai ser difícil de você ter, você pode colocar um ímã de neodímio genérico aí, de um tamanho qualquer, só que em outro arquivo de STL, outro arquivo de impressora 3D que eu coloquei aí embaixo, tá? Que é um arquivo mais genérico para colocar qualquer ímã. Esse aqui, no caso, ó, ele encaixa perfeitamente nesse buraquinho aqui e entra bem com pressão, né? Então ele fica ali. No arquivo genérico que eu coloquei na descrição, ele precisa ser colado com super cola, certo? Aqui mostra eu colocando a porca aqui na parte de trás, né? E aí é só ir repetindo esses passos. Esses dois parafusos que acabaram de entrar aqui, ó, eles não tem porca, né? Então a gente pode ver aqui, ó, ele entra com a própria rosca do plástico, né? Então ele entra sob pressão ali, a gente vai girando e ele vai criando a rosca aqui dentro do plástico, né? Então, só dando os detalhes aí, certo? Esses dois rolamentos vão entrar sob pressão ali. A gente vai desmontar isso aqui, a gente vai ver tudo certinho, tá? Mas eles vão entrar sob pressão ali. Aqui, ó, bem interessante essa parte da engrenagem do servo. A melhor forma que eu encontrei, a melhor de longe que eu encontrei de colocar essa engrenagem do servo sem ficar espanando, né, o servo rodando em falso, foi acoplar o próprio horn do servo, né? Cortei o horn ali e acoplei aqui. E aí deu um encaixe ali na engrenagem, certo? Então esse aí é o método que eu usei para grudar a engrenagem no servo. Aqui é a mesma coisa, esses dois parafusos aqui vão entrar no plástico aqui, né? Não tem rosca no plástico, então não tem porca, então ele vai entrar no plástico, rasgando o plástico, aí vai ter que fazer força para fazer a própria rosca do parafuso no plástico, né? Essa peça aqui também vai entrar sob pressão, a gente vai ver aqui na hora da montagem. E aí continua a montagem, né? Eu tô botando o vídeo aqui justamente para vocês, se tiverem alguma dúvida, ver aí como é que é a montagem. Caso você esteja se perguntando para que serve essa última peça aqui, ela serve apenas para passar os cabos, certo? Então, tá mostrando aqui da parte de trás, os cabos desse servo aqui entram aqui dentro e saem aqui por cima, né? Deixa eu tentar abrir aqui, tá? Então os cabos dos servos entram aqui, do autoprobe aqui também, né? Da plaquinha de cobre,
certo? O fio entra aqui por dentro, ó, e sai aqui. E aí passa por aqui e entra aqui em cima e sai por aqui, né? E aí no final do vídeo aqui eu só demonstro o funcionamento aqui, não tem nada demais, certo? Bem, chega de enrolação, esse vídeo aqui vai estar aqui na descrição se você quiser ver ele, apenas ele, né? Então vamos partir para a montagem. Bem, então a gente pode estar começando com essa peça aqui. Ela tem aqui um ímã inserido aqui sob pressão, né? Então eu peguei esse ímã, coloquei ele aqui sob pressão. Se for necessário tirar ele, pode botar uma chavinha fininha aqui e empurrar ele daqui para lá, né? Se você não tiver esse ímã aqui em específico, você pode estar baixando a outra peça que serve para qualquer tipo de ímã, tá? E aí vai ter que estar colando ele aqui com super cola. Bem, então vamos estar colocando os dois rolamentos aqui. A intenção é encaixar sem nenhuma folga, né? Se no seu caso aqui ficar muito gordinha essa parte, você pode estar lixando aqui com uma lixa para ele conseguir entrar. Então já coloquei aqui os dois. Em seguida eu colocaria essa peça aqui, já coloquei o fio passando por aqui, certo? Mas pode estar colocando sem esse fio, tá? Esse fio aqui coloca depois. Então o que eu tenho aqui é uma placa de cobre, colei aqui com super cola também e eu passei esse fio aqui por aqui dentro, tá? Então tem um furinho aqui, passo o fio aqui por dentro, sai aqui, solda aqui na placa e acabou. Bem, essa parte aqui vai encaixada aqui e ela vai encaixada assim, com essa parte aqui pra cá. Também entra sob pressão, mesmo esquema, se não entrar tem que lixar. Aqui foi muito. A gente depois vai regular essa parte aqui de jogo, né, que ele não fica até lá no final. Então vou deixar até aqui por enquanto. E aí já tem a peça instalada, certo? Você pode estar conferindo o ímã, né, batendo os parafusos aqui. Eu não coloquei os parafusos, mas você tem que colocar os parafusos aqui, ele entra sob pressão, né? Então vai rosqueando ele e aqui é o ajuste fino. Vamos pegar essa peça aqui, lembrando que o servo, eu vou demonstrar como é que coloca a engrenagem no outro servo, tá? Mas nesse aqui já está instalado aqui. E o ideal, né, é ter os servos do tipo esse aqui, ó, dessa empresa aqui. Esse servo aqui foi o melhor que eu consegui encontrar, tá? O nome dele é Tenstar Robot, tá? Então ele é muito bom simplesmente por um motivo. Aqui não tem limite para ele girar, tá? Não tem uma trava interna, então ele consegue girar livremente, tá? Então isso para mim já foi sensacional, tá? Mas a gente vai ter que depois tirar essa peça daqui quando a gente conectar a parte elétrica, né, para ajustar o ângulo do servo. Então eu vou estar colocando ele aqui. Repare que aqui é quadrado, né? Aqui é quadrado também, então tem que ficar nessa posição, né? Que é nessa posição, não, assim, nessa posição aqui, ó. Eu coloquei o parafuso desse lado, né? Ó, tava assim, né? Eu coloquei ele assim e encaixando assim, certo? Então vou encaixar ele aqui. Ele vai casar ali com os dentes da engrenagem daqui, né? E é só apertar. Lembrando, no seu caso aí, os encaixes não podem estar perfeitos. Aí você vai ter que fazer um pouco mais de força ou lixar alguma parte ali para as coisas se encaixarem, né? Aqui, como já estava montado, estou desmontando, tá tudo bem já estruturado, né? Eu esqueci que eu tenho que colocar uma porca aqui, tá? Então vou colocar uma porca aqui. Então já está aqui instalado, vou colocar ele aqui novamente. Bem, então aqui o esquema do servo é o seguinte, né? A gente pega o horn que vem com ele, corta ele certinho, encaixa ele aqui dentro, né? Igual tá aqui. Ele também vai entrar sob pressão, tá? E aí já tem uma engrenagem com um horn preso. E aí a gente vem aqui, coloca aqui e parafusa. E depois de parafusado eu posso estar conferindo aqui se ele está girando normal, né? Ele não pode estar agarrando. E não fica folga absolutamente nenhuma aqui, ó, entre essa parte e essa aqui, certo? Vamos estar colocando essa peça aqui e parafusando ela.
Lembrando que a minha peça, em relação a essa peça aqui, essa aqui já está perfeitamente encaixando aqui dentro, tá? E ela fazendo esse movimento. Mas no seu caso, muito provavelmente, ele vai entrar muito arrochado aqui dentro, tá? Então você, antes de fazer esse processo todo, você coloca ele aqui dentro e fica fazendo isso aqui várias vezes, tá? Para ele se desgastar e se ajustar ao tamanho correto, tá? Então a gente tem que ficar aqui até ele ficar solto para o servo conseguir girar ele, tá? Aqui no meu caso já está desgastado, né? Então ele já entra normal. E aí não fica folga nenhuma, tá? Fica 100%. E aí já está basicamente montado, né? O que falta é colocar uma porca aqui. Depois de colocar a porca aqui, a gente entra com esse parafuso aqui dentro, né? Bem, tá certo então. Então a única peça que falta é essa aqui, né? Que é a que vai fechar essa parte aqui. Mas eu não vou estar fazendo isso ainda porque a gente precisa ainda ajustar os dentes da engrenagem aqui em sincronia com o software, né? Então eu vou estar fazendo isso aqui agora. Bem, com relação à parte elétrica, essa aqui é a parte de trás da minha CNC, né? Ela tá todo o sistema elétrico aqui. Então a gente tem um pequenininho problema aqui, tá? Que você vai ter que modificar na sua CNC se você quiser colocar esse sistema. Por a gente ter adicionado 2 servos no GRBL, a gente teve que trocar os pinos de alguns componentes, tá? Então aqui embaixo aqui tem um Arduino com a CNC Shield em cima, normal, né? Mas a pinagem aqui das chaves de fim de curso, elas vão mudar, tá? Então essa placa aqui no meio aqui, ela tá apenas transferindo os cabos que estão aqui para essa outra placa aqui, que você não precisa ter essa outra placa aqui. Essa outra placa aqui é para outros tipos de controle de rotação do motor, regulagem de tensão dos servos, filtros, enfim. Essa placa aqui vocês não precisam, tá? Deixa eu tirar essa placa daqui. Então muda a pinagem aqui da CNC Shield toda, dessa parte aqui, com relação às chaves de fim de curso e com relação até o acionamento do motor, tá? Desse motor aqui, do spindle, né? Ai, mano, a parada abriu aqui, irmão. Abriu, hein? Bem, então aqui no meu caso, né? As saídas para os servos estão aqui em cima, então ele pega 5 volts, essa fonte aqui é de 24, então eu regulei aqui ela para 5 volts nessa placa aqui. Novamente, lembrando, no seu caso você precisa de uma fonte de 5 volts, então pode pegar aí um carregador de celular de 5 volts ou uma fonte que seja de 5 volts só para alimentar os servos, tá? No meu caso aqui eu estou usando a fonte de 24 mesmo e aqui nessa placa que eu regulo. Eu montei aqui o desenho do esquema elétrico, tá bem chumbreguinha mesmo, para ficar mais simples para vocês entenderem, tá? Eu, no caso aqui, eu tô deixando aí também o esquema total da minha CNC, que inclui velocidade de controle do motor, de rotação do spindle, regulagem de tensão dos servos, acionamento dos servos, tudo mais, tá? Mas é só para quem manja mais, tem um nível a mais de conhecimento em eletrônica, tá? Mas para você que não tem um conhecimento em eletrônica, tem aqui um esquema bem simples que vai funcionar na sua CNC, certo? Então eu vou estar começando por aqui, ó. Lá no nosso bracinho lá, a gente tem que colocar o pino de SCL, que é esse aqui que tem na CNC Shield, certo? E eu optei aqui preferencialmente em colocar um resistor em série de 3K3, tá? 3,3K. Esse resistor aqui serve para caso alguma coisa bater aqui, sei lá, um fio esbarrar ali de alta tensão que eu falo de 12 volts, 24 volts, aquilo ali vai voltar pro Arduino, tá? E aqui esse pino do Arduino só aceita 5 volts, então você pode estar queimando seu Arduino se você fizer isso. Agora, se você colocar esse resistor de proteção aqui, não vai ter problema nenhum, certo? Então não vai atrapalhar em nada o resistor. Só muito pelo contrário, vai proteger a sua máquina, certo? E ao mesmo tempo que o fio vai para cá, para a placa de cobre do bracinho, ele também vai para esse borne aqui, que é para grudar, por exemplo, uma placa de circuito, uma garra jacaré, né? Com uma superfície condutora, né? Então a gente tem essas duas opções, ou usar o sistema de autoprobe ou autoprobe tradicional, né? Bem, aqui no end stop aqui do eixo Z, como eu disse, a pinagem mudou, né? Então esse pino agora de Z- vai passar a ser o pino que liga o spindle, né? Então quando ele estiver em 1, ele vai estar ligando o spindle, quando ele estiver em 0, ele vai estar desligando. Então você manda lá M3, ele vai ligar o spindle, M5 vai desligar, né? Mas além disso, ele também tem o controle PWM, que você pode controlar a rotação do spindle, certo? Aqui no candle, nesse candle que está modificado, né? A gente controla a rotação do spindle por aqui, ó, de 0 a 100%, certo?
Em seguida, o próximo pino aqui é o pino do end stop do Y, né, que vai passar agora a ser o comando do servo. Então a PWM do servo vai passar a ser esse pino do Y. E eu coloco aqui, eu optei novamente por colocar um resistor de 150 em série com ele, 150 ohms, né, em série com ele. Caso a gente inverta a polaridade do servo sem querer, não danifique aqui o nosso Arduino, certo? Aqui no X+, é o outro servo, né? Esse aqui é o linear e esse aqui é o rotacional. Então um é o que faz o bracinho assim, que é o linear, e o outro que gira é o rotacional, certo? Bem, passando aqui para a parte de baixo, a gente tem esse aqui coolante, né? Esse pino aqui é opcional vocês usarem, tá? Que é, ele liga e desliga os servos, tá? Na sua CNC você pode deixar os servos ligados lá em 5 volts direto, né? Mas tem esse pino aqui que quando os servos começam a trabalhar, ele manda 0, que 0 ele vai ligar os servos e 1 ele vai desligar, tá? Então aí você tem que montar um sistema eletrônico todo para chavear isso tudo, tá? Então se você não souber eletrônica a esse nível, né, eu recomendo que você não use. Então liga os servos lá direto em 5 volts e deixa os servos ligados, tá? Em abort vai passar a ser a chave de fim de curso do eixo Z. Essa chave de fim de curso aqui eu deixo ela na configuração normal fechado, tá? Então eu ligo nesse fio aqui, e nesse terminal e nesse terminal daqui, tá? Claro, isso aqui você pode deixar normal aberto também, mas aí tem que mudar lá na EPROM lá do Arduino, né? Continuando, em hold aqui é a chave de fim de curso do Y e em resume é a chave de fim de curso do X, certo? E é só isso. Bem, depois de ter feito toda a parte elétrica, né? Já estou com os dois servos ligados aqui. Eu soltei os servos daqui, né? E a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que botar esses servos aqui na posição inicial, que é quando o braço está recolhido aqui em cima quietinho, né? Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou vir aqui no meu computador e vou estar clicando nesse botão, tá? Na verdade, quando eu conectei a CNC, né, para quem é leigo, quando eu conectei a CNC aqui, ele dá esse alarme aqui de vermelho, né, porque não fez o home nem nada. Então a gente primeiro tem que fazer o home, né? Ou então simplesmente apertar aqui nesse cadeado aqui que ele libera. Então eu clico aqui e o eixo Z vai subir. É que a máquina não está ligada, né? Deixa eu ligar aí. Pronto, o eixo Z subiu, bateu na chave de curso e os servos já estão movimentando, tá? Então agora que os servos já estão na posição inicial, a gente tem que colocar essa peça aqui na posição inicial, né? Então a posição inicial dela é o braço todo recolhido e ela assim, tá? Então essa aqui é a posição inicial e a gente tem que colocar os servos aqui. Então lembrando que o servo com engrenagem menor é o de rotação. Então que no caso é esse aqui. É o de rotação, então a gente vem aqui e coloca ele aqui, ó. Parafuso. Bem, então o servo aqui já está parafusado. Bem, então aqui a gente já pode testar, né? Eu vou abrir o servo, então eu vou deixar ele totalmente aberto. E vou clicar ali para ele ir para a posição inicial, né? Então vou clicar aqui, vamos ver se ele vai ter que se ajustar à posição inicial dele. Certo? Então nenhum problema. Vamos conferir agora o linear. Então lembrando que o servo está recolhido e eu teria que colocá-lo bem aqui, né? Mas você pode ver que não entra, ó, não entra. Por quê? Porque o dente está aqui. Então eu vou tentar dar um joguinho de corpo aqui para ele me deixar entrar certinho. Então, ele tem que ficar totalmente recolhido, certo? Assim mesmo. E aí eu parafuso ele aqui. Bem, muito bem. Então os dois servos já estão instalados. Vamos ver agora se todo o sistema está funcionando. Então eu vou clicar ali novamente. Show de bola. Vamos ver agora o contrário. É para ele descer, né? Ele vai lá e desce. Show. Aí ele acusou um erro ali, né? Porque não bateu aqui, né? Então, tudo bem. Bem, então eu já posso prender o sistema todo aqui, né? Aqui eu coloquei 3 furos na minha máquina. Por quê? Porque nessa peça aqui tem esses 2 furos que é para fixação e tem esse terceiro aqui que é esse parafusinho aqui, foi com um pouquinho, um pedacinho sobrando, né? Então eu abri um furo aqui para essa peça não ficar empenada, né? Então esse parafuso entra aqui com folga, né?
e esses dois aqui, lembrando que tem uma porca lá dentro que vai casar com esses dois que eu vou colocar aqui agora. Então eu vou ter que abrir essa parte, vou ter que abrir essa parte aqui também. Então vou tirar essa capinha aqui. E aí a gente consegue colocar a chave em Allen aqui, ó, e casar no parafuso lá atrás, né? Então vou estar colocando um parafuso aqui. Então, tendo colocado os dois parafusos ali, eu posso parafusar colocando a chavinha nesse buraquinho aqui. E novamente fechando mais uma vez essa capa. Bem, vou reconectar a parte elétrica aqui em cima, né? Recolher isso aqui. Reconectar a parte elétrica aqui em cima. Então aqui no meu caso aqui eu tenho esses 3 conectores. Vou deixar mais organizado. Esse aqui é do probe, né? São dois pininhos aqui, mas estão em curto, é um fio só. Bem, vou conferir mais uma vez aqui, né? Então vou mandar eles descerem o servo para ver se está funcionando todo o sistema. Lembrando que tem que aterrar o motor também, né? Para a fresa aqui tá com tensão negativa, né? Então você pode ver que aqui, ó, que tem um fiozinho aqui que entra ali para dentro, né? Que bate na carcaça do motor e deixa ele no negativo da fonte, né? No negativo do Arduino, para ser mais específico. Então no negativo do Arduino está conectado a carcaça desse motor, que consequentemente vai estar conectado aqui na pontinha da fresa, tá? Para fazer contato com essa plaquinha aqui. Então tem que jogar o negativo aqui. Vamos fazer o teste. Show de bola, funcionando 100%. Vou subir. Bem, com relação então ao arquivo, né, que a gente vai precisar modificar no GRBL, então tá o arquivo aí na descrição. A gente vai ter que apagar o GRBL antigo e colocar esse GRBL novo que tá aí na descrição, tá? Então no meu computador aqui, as bibliotecas do Arduino ficam guardadas nessa pasta aqui, documentos, Arduino e bibliotecas, tá? E aí aqui dentro a gente tem isso aqui. Se você já tiver o GRBL instalado, provavelmente vai ter uma pasta aqui do GRBL, certo? Então o que você tem que fazer é deletar essa pasta e colocar a nova. Então eu vou estar entrando aqui dentro e o arquivo que a gente tem que modificar aqui, que é basicamente o arquivo que vai controlar o ângulo que os servos vão ficar, né, que vai depender da sua máquina. Então é esses dois arquivos aqui, CPU map, tá? O que acontece? Tem um CPU map que é .h e outro é htil. Então aqui, ó, no meu computador já aparece aqui o h e o htil, tá? Se no seu não aparecer, você pode vir aqui e clicar em propriedades que vai estar escrito aqui, tá? .h tem que ser esse arquivo, não o htil, tá? Então a gente vai abrir esse arquivo. Eu recomendo que você abra no editor de texto, certo? Então o editor de texto que eu uso aqui é esse aqui, tá? É o Gedit. Bem, então depois de ter aberto aqui o CPU Map, né? É só rolar até aqui embaixo. E aqui embaixo aqui vai estar localizado os valores que a gente pode mudar, tá? Que são esses valores aqui. Então, nesses valores todos aí, estão todos os parâmetros que a gente pode mudar em relação aos ângulos do servo, certo? Esse primeiro aqui, o valor de 220, é o primeiro valor customizável que a gente tem aqui. Então, esse valor é referente ao ângulo inicial que o servo linear faz, tá? Então, se por exemplo, em vez de colocar 220, eu colocasse 180, ele provavelmente iria parar mais ou menos aqui, certo? Então, essa aqui seria a posição inicial dele, mas no meu caso aqui, é totalmente recolhido, tá? Então eu fui testando os valores e achei o valor de 220, que é o valor que ele encaixa aqui certinho, tá? O segundo valor é esse aqui, ó, que está em 0. Em 0 significa que esse servo aqui vai para o ângulo 0, tá? E o ângulo 0 dele é com esse braço aqui totalmente esticado, certo? Então esse aqui é o valor de 0, que quando ele cospe o braço para fora, ele vai seguir esse valor que você colocar aqui. Então eu recomendo que aqui você deixe 0, não tem por que modificar, certo? Esse próximo valor aqui é mais fácil demonstrar para vocês o que ele significa. Então eu vou pedir para ele simplesmente encostar essa pontinha aqui embaixo da fresa, sendo que não tem fresa nenhuma, certo?
e aí vocês vão ver o que aquele valor ele representa. Então ele vai descer, vai colocar e não tem fresa nenhuma. Como não tem fresa nenhuma, ele vai dar um erro aqui, tá? O que significou isso? Até esse ângulo, que é o ângulo máximo, ele não encontrou fresa nenhuma. Então se ele chegar nesse ângulo, ele acusa erro, certo? É uma medida de proteção. Então imagine se aqui o ângulo fosse o máximo, né? Fosse 220. Então ele ia começar a subir e encostar aqui, né? Ia continuar subindo e ia forçar o servo. Provavelmente teria chance de queimar o servo. Então esse valor aqui é uma medida preventiva, tá? Então aqui é o máximo que ele pode ir. Esse próximo valor aqui, que é referente a esse número 5 aqui, é justamente o espacinho que ele vai deixar assim que ele encontrar a fresa, é o espacinho que ele vai deixar entre a fresa e a placa, né? Que aqui é representado como um espacinho de 5 graus, tá? Todos esses valores aqui são em ângulos de servo, né? Então eu vou estar mostrando aqui o funcionamento. Bem, assim que ele encosta na fresa, ele dá um pequeno toque para baixo, né? E é justamente esse toquinho para baixo que é referente ao ângulo de 5 graus. Se eu colocar um ângulo muito alto, ele vai voltar mais, certo? Então é o menor ângulo possível que deixe entre a fresa e a plaquinha um pequeno espaço, tá? Então eu consideravelmente acho que esse ângulo de 5 graus é o ângulo ideal. Esse valor aqui de 0 graus é referente ao ângulo inicial do servo de rotação, tá? Então esse aqui é a posição inicial do servo de rotação. Então esse valor aqui é de 0 graus, tá? E o valor final dele é o valor de 220. Então quando ele está totalmente aqui embaixo aqui é o valor de 220, tá? E finalmente esse valor aqui de 3.90 esse aqui é, digamos, o offset de todo o sistema, né? Então tem que chegar aqui com o plaquímetro e medir essa plaquinha aqui, certo? Se a sua placa for mais grossa que a minha, você vai ter que colocar um valor maior aqui, né? Então aqui no meu caso é 3.9 milímetros, certo? Então eu coloquei aqui 3.9. Bem, depois de ter modificado todos os valores, eu posso simplesmente vir aqui em salvar e abrir a ideia do Arduino aqui, abrir os exemplos, GRBL Upload e mandar direto para a máquina. Para finalizar aqui a parte do software, a gente tem aqui os valores que está gravado na EEPROM do Arduino, tá? Que é mais conhecido como firmware settings, né? Ou settings. Então, se você estivesse perguntando se no Candle tem como alterar esses valores, a resposta é não. O Candle ele não consegue alterar, a não ser digitando pelo terminal, né? Então eu uso um outro software, ou pode usar o Universal G-Code Sender ou outro, né? Eu uso esse aqui, é o Source Rabbit. E essa aqui é as configurações que eu uso na minha CNC, tá? Eu quero agradecer ao Rodrigo Conrado do canal Atividade Maker por ter aberto esse espaço para a gente poder divulgar o nosso projeto no canal dele. Creio eu que o maior público que esteja vendo esse vídeo tenha vindo do canal dele, vendo esse vídeo que eu estou vendo agora. Espero que tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo será de como dominar o Candle, então eu vou estar ensinando como é que mexe no Candle. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.